Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um BBN Cast e hoje nós vamos falar sobre a vida espiritual e de que forma a igreja pode estar ajudando a nossa comunidade em geral. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te peço que, por favor, se inscreva, dê um like, faça o seu comentário, deixe um comentário lá sobre o nosso vídeo, sobre o nosso programa, para que assim você possa estar nos ajudando a ativar o nosso canal e essas entrevistas alcançarem um número maior de pessoas. Nós hoje estamos aqui com o pastor China, que é o pastor da Harvest Field Church aqui em Fort Myers. E, de antemão, já quero te agradecer, pastor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui, batendo esse papo, falando um pouco para a gente. E, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua pessoa, quem é o pastor, como foi o seu chamado ministerial, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Legal. Muito bom estar com vocês, Te agradeço demais o convite. Quero mandar um abraço para todos também que estão assistindo a gente, né? Participando desse momento tão enriquecedor, né? A gente tem acompanhado outros podcasts, né? Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. E a gente espera contribuir aqui um pouco também, com um pouco da nossa história de vida, né? Da nossa experiência. Na verdade, eu acho que o chamado de ser pastor, ele vem desde criança, já sabe? Sempre aquele desejo de ajudar pessoas, né? Eu creio que é um dom, é algo que vem de Deus, não vem da gente, né? E desde então, desde a minha adolescência, eu sempre tive esse desejo de estar com pessoas, de ajudar pessoas. Eu sou uma pessoa um pouco mais retraída, vamos dizer assim, né? Não de muitas palavras, né? Então, isso foi me levando para um caminho da escuta, né? De oferecer escuta, de estar com as pessoas, né? É uma área que Deus colocou no meu coração. Depois eu conheci a Inês, que é muito diferente de mim, uma pessoa super alegre, expansiva. Ela é bem extrovertida. E isso acho que completou a gente, né, nesse chamado que Deus já pensava para nós, né? Nós trabalhamos muitos anos com jovens, com adolescentes, na formação, né, de muitos casais, né? A gente chegou a ministrar para mais de 100 casais durante anos, né? Sobre curso de noivos, preparando, né? Foi um tempo muito legal na nossa vida, onde a gente conseguiu, em uma comunidade lá em Osasco, não sei quem conhece Osasco, né? Lá no Brasil, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, crescer com muita gente, influenciar positivamente a vida de muitos jovens, né? E o nosso ministério foi assim se construindo, né? Eu costumo dizer que a gente não é pastor só pela nossa vocação pessoal, mas as pessoas ao nosso redor também acabam construindo quem nós somos, né? Eu sou muito grato a esse tempo. O senhor cresceu no lar cristão, pastor? Olha, minha mãe, né, era uma serva de Deus, ainda, né, convertida ao Senhor. Meu pai não. Então, esse dilema do lar separado, dividido, né? Nós vivemos na nossa casa, né? Durante a nossa infância, e logo no começo da adolescência, meu pai saiu de casa, né? Eles se separaram. Então, a gente teve que amadurecer também muito cedo, né? Fazer as nossas escolhas. Então, a gente sabe que na vida a gente tem heranças, né? Mas tem a nossa responsabilidade também. E eu e meu irmão decidimos, né? Seguir o caminho de Cristo, servir ao Senhor. Foi uma escolha nossa. E hoje são 2 pastores, né? Olha. Meu irmão é um pastor também na cidade de São Paulo, de uma igreja muito relevante na comunidade lá em Itaquera, em Parada 15 de Novembro. E a nossa infância teve esses desafios, né, de não ter os pais juntos, dos problemas financeiros, da dificuldade, né, de uma vida difícil lá na periferia de São Paulo, mas estamos aqui, vencemos, né? Graças a Deus, né? Que bom. Que bom. E o que é importante também, que, tipo assim, mesmo ter sido criado num lar onde os pais foram separados,
vocês não se perderam, né? Sim, essa possibilidade está para todos, né? A gente trabalhou muitos anos com jovens, como eu disse, e a gente vê sempre essa dualidade, né? Esse momento onde o adolescente, o jovem faz a sua escolha. Todos nós, né, adultos, todos os dias a gente tem escolhas para fazer, né? E algumas pessoas podem cair no campo do vitimismo, né? Olha, minha vida foi ruim, minha família não foi legal. Por isso enfim, que eu sou assim. Por isso eu sou torto. assim, então você assume uma identidade que às vezes não é aquilo que Deus te chamou para ser, né? Graças a Deus a gente teve a oportunidade de fazer as escolhas certas. Não somos perfeitos, né? Não vejo perfeição nenhuma em mim, mas a gente conseguiu entender que aquela responsabilidade de o que é que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo, né? Certo. O que é que eu vou fazer com a vida que está posta aqui para mim, né? Eu preciso decidir algo que seja bom para mim. E foi essa decisão que a gente tomou, a melhor da vida, realmente, de andar com Jesus. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Então, cabe a você escolher o seu caminho. Exatamente. O que você quer fazer? Você quer ir para o caminho do bem? Ou você quer optar pelo outro lado, mesmo sabendo que vai ser um caminho árduo, duro, né? Um caminho de sofrimento. Mas, graças a Deus, que vocês optaram pelo caminho do bem e estão aqui hoje somando com a comunidade, né, em Fort Myers. Tem sido, até eu quero deixar aqui expresso a minha gratidão ao Senhor pelo apoio que você, né, a sua igreja, nos dão, a BBN, que desde o primeiro momento que eu sentei com o Senhor para expor o nosso projeto, para falar sobre as nossas ideias, vocês nos abraçaram, né? Legal. Vocês nos deram um suporte, estão nos dando esse suporte, que para nós é muito importante, porque começar um projeto, seja ele qual for, sozinho, né? Sem um apoio de uma comunidade, sem principalmente um apoio espiritual, é muito difícil. É muito difícil, seja esse projeto do tamanho que for, né? A gente tem que ter um suporte, né, pastor? E o suporte espiritual, ele é primordial na vida da gente. Zete, desde que nós nos conhecemos, né, eu passei a te admirar por essa garra que você tem, né? E talvez as pessoas que estão aqui ouvindo a gente não saibam, né, desse desejo do teu coração e o quanto você ganha com isso, né? Só ganha trabalho, né, na verdade, né? Ter o desafio de unir uma comunidade de brasileiros, né, que tem tantos estigmas, tantas marcas aí que a gente ouve do passado, né? É um grande desafio, né? Mas é um trabalho lindo e a igreja tem responsabilidade com o social também, né? A pregação do evangelho é algo integral para o ser humano. Não fala só da espiritualidade, mas fala de um ser humano integral, corpo, alma e espírito. Então, é obrigação da igreja, quando vê projetos como o seu, que é de fomentar o desenvolvimento dos brasileiros, o desenvolvimento de negócios, né? Network. A gente tem que estar junto, né? Porque a igreja também não tem condição de fazer tudo, né? Então a gente precisa se unir mesmo. Isso é maravilhoso, né? É verdade. Pastor, como que vocês vieram cair em Fort Myers? Como que surgiu isso? Como que surgiu essa oportunidade de vocês virem para cá? Olha, é muito louco. Não vai dar para contar toda a história, né? Tem que dar alguns insights aí, porque é uma história muito louca, assim. Mas vou tentar resumir aqui. Uma das coisas que arde muito forte no nosso coração, meu, da minha esposa, né, é realmente cuidar de pessoas, né? Então a gente tem um chamado bem específico, inclusive para líderes. Então estivemos na África algumas vezes, cuidando de missionários, do campo missionário. Então, além do nosso trabalho local, eu fui estudar também, me aperfeiçoar em aconselhamento cristão, em psicologia, sou psicólogo também, né? Além de pastor, justamente para poder entender um pouco mais do coração das pessoas, né? Nós sentimos que a gente podia contribuir, que Deus nos chamava para isso, né? Então, Fort Myers, nunca a gente poderia esperar vir para os Estados Unidos na condição que nós viemos, mas estando em São Paulo, em 2017,
na Harvest, lá de São Paulo, que a gente não sabia que era uma igreja que tinha ligação aqui com os Estados Unidos, meio que visitando, conhecendo eles. Houve um convite, havia uma demanda aqui. Você sabe, né? Você tem muita experiência aqui de vida já nos Estados Unidos. Quais são os desafios do imigrante aqui? O coração, a família. E não é diferente para quem está na igreja, né? Há muitas questões que, além das espirituais, além do documento que é sonhado por tantos, né? E houve uma demanda aqui, um pedido, né, da cidade, da igreja, né, da Harvest, de um casal que pudesse estar ajudando. Eu e minha esposa, assim, eu estava no mercado de trabalho naquela época, envolvido com projetos em startups, né, num lugar de aceleração em São Paulo, lá na Avenida Paulista, grandes projetos assim. Mas nós sentimos arder no nosso coração essa necessidade de vir para cá. E nós viemos em 2018, na primeira vez, como voluntários, para morar junto com os pastores. A gente não tinha casa. Voluntariamente, nós pagamos toda a nossa despesa. Os nossos filhos ficaram no Brasil, né, por 6 meses, ficaram sozinhos, aceitaram o desafio também. Foi muito difícil essa ruptura, assim, né? Mas foi maravilhoso, né? E a gente creu, assim, Deus trouxe a gente, pessoas lá no Brasil aportaram a nossa estada aqui, né? E a gente chegou aqui e a gente viu a necessidade de uma igreja que a gente não conhecia, né? Tinha experiência na África, né? Experiência da África, totalmente da experiência. Eu tinha também aquela ideia, a igreja na América, esse é muito fácil, né? Morar na América. Doce ilusão. Uma grande ilusão. E a gente aprendeu demais com esse tempo. E aí começou esse, vamos dizer, esse namoro, né? Com Fort Myers, com os desafios daqui. A gente ficou por um período de 6 meses, voltamos ao Brasil. E depois de mais, basicamente, 6 meses, aí nós tivemos um convite um pouco mais oficial, mais já consolidado, para iniciar uma experiência, uma transição, né? E estamos aqui agora, essa semana, no domingo, completaremos 3 anos aqui. Eu já ia te perguntar quanto tempo tem que vocês estão aqui? Já há 3 anos. 3 anos. Uau, o tempo passa rápido, né? Muito rápido. Pastor, eu vejo, por exemplo, muitos brasileiros, quando, né, claro, toda regra tem sua exceção, mas algumas pessoas que vêm do Brasil para os Estados Unidos, às vezes cristãos, chegam aqui, eles travam uma batalha, uma correria atrás do dólar. Certo. Né? E esquecem ou deixam o lado cristão adormecido. Deixam, tipo assim, vou tirar umas férias aqui da igreja, umas férias de Deus e vou correr atrás do dinheiro. E, infelizmente, a gente vê que tem vários casos assim. Mas, de modo geral, como que o senhor vê o brasileiro, nesses 3 anos, como que o senhor pôde ver o brasileiro aqui? Né, estamos falando de Fort Myers, né, não de todos os Estados Unidos, porque Sim. O senhor não conhece todos os lugares, mas se tratando da nossa comunidade, o que o senhor acha sobre o perfil do brasileiro aqui? Olha, eu vou falar então sobre a minha perspectiva mesmo, que ela não é a única e não é uma coisa absoluta, né? Mas sobre a minha ótica aqui tem algumas coisas que me marcaram, me trouxeram grandes ensinamentos aqui, né? Primeiro, quem está aqui realmente é gente que tem coragem, né? Sair do seu país, deixar a família, romper com tudo isso. A maioria vem sem algo certo, né? Vem naquele desafio, né, Zete? É uma aventura, né? É uma aventura, é uma tentativa. Às vezes porque não encontrou perspectivas no Brasil, às vezes porque quer se desligar de problemas lá. Tem vários cenários aí, né? Mas, de qualquer forma, eu me coloco no lugar de pessoas que estão há tantos anos aqui ou que estão chegando recentemente. Realmente tem que ter coragem, né?
ou então falta de noção, às vezes, assim, de saber onde você está pisando. Porque você sai da sua terra, numa língua que a maioria dos imigrantes que chegam aqui não dominam, né? Não falam o idioma. Isso também senti, né? Porque eu não estava preparado para vir para os Estados Unidos, não tinha isso como objetivo de vida. Então você se depara com a língua, com a cultura diferente, num lugar que você não tem os seus familiares próximos, que te exige, nessa questão que você fala do dinheiro, realmente a gente vê que as pessoas abandonam um pouco a fé, né? A sua vida de comunhão com Deus e de serviço na comunidade, que isso é muito importante, porque estão focados no dinheiro. Mas por que estão focados no dinheiro? Porque tem que pagar várias coisas, né? Porque começar uma vida aqui é muito difícil, né? Muito. Então, a minha percepção, assim, uma das coisas que eu admiro são pessoas de coragem. E a gente procura falar isso para a nossa igreja. Vocês são pessoas desbravadoras, né? Pessoas que tiveram a ousadia de romper com algo. Agora, se tem essa força interna, né? Por que não usar isso também no espiritual, né? Então, esse é o confronto que na igreja aqui de imigrantes a gente procura trazer também para os nossos membros, para quem está chegando. Já que você está aqui, né? É muito melhor que você, com essa lição de vida, você também aprenda a desenvolver a sua vida espiritual, porque daí você pode ser realmente uma pessoa de muita performance, né? Ter um potencial de alto. Crescimento, né? E aí o perigo, né? O perigo, quando a gente passa muita pressão aqui, né? É uma panela de pressão o tempo todo, né? Emocionalmente, os desafios de ter, seja uma carteira de habilitação para dirigir, né, uma driver license, né, são tantas coisas que parece que para nós, no nosso universo, no nosso país, é zona de conforto. Mas quando você chega aqui, tudo você tem que aprender, né? Tudo novo, né? Tudo muito novo. E isso aí tem uma consequência direta na relação familiar, né? Uma maioria que vem com os filhos, nos laços de confiança, nos laços familiares. Então, isso é um aspecto que a igreja recebe muitos desses problemas, cuida muito dessa perspectiva, porque não tem consequências emocionais uma ruptura tão grande. Né? Não, existe o sonho da América, né? O sonho americano, mas o preço é alto. Só quem vive aqui sabe. E se a gente não cuida da nossa mente, do nosso espírito, a gente infelizmente vê muitas pessoas fracassando no meio desse caminho, morrendo no meio desse caminho, né? Emocionalmente, na sua vida familiar, desistindo, né? Porque a solidão, né? A solidão às vezes pega a pessoa. Às vezes ele se dedica muito ao trabalho e não tem tempo para ter uma vida social, porque a gente também precisa disso, né? De estar socializando com outras pessoas, de estar se envolvendo na comunidade, para não se sentir tão só, né? Para ter aquele calor humano, para ter uma coisa que o senhor falou, que o senhor tem o dom de ouvir, gosta de ouvir. Isso é um dom dado por Deus, porque nem todos têm paciência de ouvir os nossos problemas. E a gente vê que a carência é muito grande. Eu há muitos anos atrás, trabalhei em uma joalheria no estado de Connecticut, e eu me lembro que a gerente, ela dizia que eu era psicóloga, porque as pessoas chegavam lá, muitas vezes, para comprar uma joia, e às vezes a compra da joia era uma desculpa, era um pretexto que eles usavam para bater papo, para sentar e tomar um café, para falar, né? Para se abrir. Então, eu me tornei realmente uma psicóloga sem formação, mas eu gostava também de ouvir as pessoas, de dedicar um tempo para essas pessoas que precisam tanto. Né? Que precisam muito disso. Isso é muito importante, né? E é uma realidade, né? É uma realidade. As pessoas buscam esse lugar de confiança e que muitas vezes não encontram, né? Porque você chega num lugar onde você não conhece ninguém, tem gente que já passou muito
perrengue lá atrás, então cria um certo distanciamento. Infelizmente, ainda é uma característica que a gente está quebrando, a gente está vencendo isso, mas é uma característica da nossa comunidade, né? De ter um pouco de reserva, de esperar um pouco, desconfiar, né? Então, a igreja pode cumprir muito bem esse papel, né? E a comunidade, a gente criando o nosso ecossistema de ajuda mútua, isso é muito benéfico para quem chega, para quem já vive aqui, né? Para você ter uma ideia, a gente percebeu também na nossa chegada aqui, visitando muitas casas, né? O que acontece? Hoje, o lugar de refeição não é mais a mesa, é um balcão. Né? Então, olha, se você perde o relacionamento em casa, do olho no olho, da mesa, né? A Inês tem trabalhado muito com isso, né? De falar da mesa, de ensinar a arrumar uma mesa bem arrumada, ter o prazer, né? Porque aqui é tudo fast food. Então, às vezes, até para você encontrar com uma pessoa, você não traz para sua casa, você não cozinha junto. Então, tudo isso vai se perdendo. E aí, o que você falou, né, Zete? A solidão vai apertando e as pessoas respondem de maneiras diferentes a essa solidão, a esse vazio, né? Então, algumas vão para o vício do álcool, né? Algumas, a gente tem muitos problemas hoje que acontece de pornografia, pessoas com depressão profunda, né? Com crises de pânico, de ansiedade. São todos esses problemas que acabam aí refletindo, né? Fruto dessa vida tão intensa, né? Então... E hoje em dia, quer dizer, isso sempre foi... isso sempre aconteceu aqui, mas ultimamente tem vindo mais pessoas, famílias, né? Pela fronteira do México, trazendo crianças, né? Pai, mãe, ou às vezes vem só o pai com um filho pequeno, porque para poder ter facilidade para entrar, não sei bem como funciona, mas sei que isso acontece muito aqui. Sim. E, às vezes, eles não param para pensar o quanto isso pode afetar a vida dessa criança, o desenvolvimento dessa criança. Exatamente. Olha, Zete, eu vou te falar que um dos maiores desafios que eu tenho como igreja hoje, que a gente tem como igreja, que a Harvest tem, é realmente cuidar dessa geração, os filhos de imigrantes. Até pela minha formação, né? E aquela pergunta que você fez anterior, como é que a gente vê isso, né? A gente vê todos esses desafios, mas uma coisa muito específica. Os filhos de imigrantes, eles são extremamente impactados com essa mudança de vida. E talvez é uma coisa que muitos pais ainda não perceberam. Porque a gente tem ideia como pai, né? Se eles estão numa boa escola, se eles estão aprendendo a falar inglês, se eles estão vivendo aqui nos Estados Unidos e eles têm um telefone, um aplicativo que eles podem brincar, né? Tem possibilidades que não teriam no Brasil, parece que a gente está dando o melhor para eles. E isso não é necessariamente verdade, né? Existe um impacto, né? Só assim, sem aprofundar, mas você pensa que uma família de imigrantes, né, como a maioria aqui, ele não vai ter relacionamento com americanos, né? Não tem, porque não tem influência de língua, não tem histórico, não vai conseguir entrar naquela comunidade. Mas os filhos vão estudar com crianças americanas, né? E daqui a pouco os filhos estão falando inglês fluentemente, só que os pais já nem entendem, né, o que os filhos falam. Então já tem um gap de comunicação dentro da própria casa. Normalmente, se a gente morasse no Brasil, o que a gente faria? Olha, se tem uma festa na tua casa, eu vou lá com os meus filhos, com a minha esposa, e a gente se comunica, a gente está junto. Isso não vai acontecer no núcleo de imigrantes, porque os filhos que estão aqui convivendo com americanos não vão ter essa integração. Então, existe uma quebra. De alguma forma, essa discriminação, esse afastamento, essa segregação, melhor dizendo, ela vai aparecer. Quer dizer, os nossos filhos estão aqui sendo habilitados, mas eles não são americanos. Isso tem um impacto, não é a terra deles. Aí já não tem os tios, não tem as tias. Então, olha o papel da igreja, da comunidade, como pode ser relevante, né, para suprir essa necessidade. Né? De que forma a igreja pode estar acolhendo essas crianças. Né? Exatamente. Então, para nós é um grande desafio. Na nossa comunidade mesmo, nosso culto é em português.
mas a gente precisa ministrar para as crianças em inglês, porque muitas delas já não perderam o português. Então, a língua, às vezes, não faz sentido. Quando chega na adolescência, pior ainda. Né? Essa comunicação. Então, isso é um impacto direto, que se não for bem trabalhado na casa, com os pais, né, com uma qualidade emocional, com um relacionamento mais profundo dos pais, assim, né, o pai que dá destino, que dá segurança, que dá direção para o filho, né, acaba, quando chega na adolescência, tem uma tendência grande ao uso de drogas, que já é uma coisa mundial, né? Mas esse descolamento, ele é um aspecto bem importante, que a gente tem uma grande preocupação com relação aos filhos de imigrantes. De que forma o senhor acha que, falando agora como psicólogo, como pai, né? De que forma que o senhor acha que os pais podem ajudar essas crianças que estão passando por esse processo, né? Totalmente, de uma vida totalmente nova, né? Um lugar estranho, língua diferente, longe do calor da família, né? De que forma que o senhor acha como o pai pode ajudar esse filho? Olha, aí eu tenho que chamar um pouco para aquilo que a gente faz como pastor, né? Que, na verdade, biblicamente, né, é obrigação do pai, é chamado do pai dar direção, dar destino, dar provisão para casa. Isso não é simplesmente financeiramente. Ela tem a questão emocional, o tempo de qualidade que eu gasto com os meus filhos, o exemplo, que fala muito mais do que as nossas palavras. E ainda mais nesse contexto, que vai havendo um descolamento, né? Se você também... se os pais não procuram falar português ali, então eles vão perdendo essa comunicação com as crianças. Mas a comunicação do exemplo, ela é muito importante. Então, a gente vê vários casais que também trabalham o dia inteiro, estão cansados, então o relacionamento acaba sendo desgastado, né? Não tem aquele amor declarado, né, no dia a dia. O que acontece? Isso reflete na vida dos filhos. Então, o exemplo, a maneira do que a Bíblia nos mostra, né, o exemplo bíblico do pai que é cristão, da mãe que é uma mulher sábia, acompanhando os seus filhos no dia a dia, tem que ter um esforço, Zete. Não tem como, assim, ser pai demanda trabalho. Então, eu tenho que abrir mão, sim, de 1 hora de trabalho, 2. Eu tenho que abrir mão para brincar com esses meninos no fim de semana, para ter horários, para ter uma disciplina. Ter um tempo com eles, né? E um tempo com Deus. E a Bíblia fala, ensina a criança no caminho. Ela não fala, ensina a criança o caminho. É no caminho, é andando junto com a criança, é dando o exemplo da sua comunhão com Deus. Aí cai a espiritualidade realmente, né, que muitos se afastam disso, e o prejuízo parece que não, porque daí a pessoa continua dizendo assim, não, eu creio em Deus, eu sou temente a Deus, eu sou uma boa pessoa, mas isso não é suficiente, né? Então isso vai criando uma lacuna, vai abrindo uma porta espiritual, emocional, que vai gerar portas espirituais também. Então, infelizmente, a gente vê esse acesso espiritual atingindo as crianças porque os pais não deram conta, não se perceberam, né? Se preocuparam com o trabalho, se preocuparam com o sustento. Mas se não se preocupar com as emoções, com o carinho, com o afeto, com a direção e com a espiritualidade, o problema vai aparecer em algum momento. Em que momento, igual o senhor está falando, né, que às vezes o pai... a gente fala pai, né, no geral, pai e mãe. Às vezes ele está ocupado, trabalhando e na correria do dia a dia, não observa que a criança está indo por caminhos diferentes ou que a criança está apresentando algum problema, Quais são os sinais de alerta que o senhor acha que os pais têm que prestar atenção? Sabe, em que momento que a criança pode dar um pedido de socorro, mostrar que ele está começando a ter um tipo de problema? Olha, essa pergunta é bem importante, e eu vou te falar que eu dei palestras, sei lá, 10 anos atrás, né, sobre o núcleo familiar,
sobre a importância, né, desse núcleo familiar. E o que a gente ensinava 10 anos atrás? Ó, primeiro núcleo, qual que é? De influência? Família. Uhum. Né? Segundo núcleo é a igreja, né? Ou a sociedade. O terceiro núcleo é a sociedade ali. Então, a escola, tudo isso vai trazer uma influência para a vida da criança. Se ela estiver no núcleo espiritual, também ela vai ter essa influência. Mas o primeiro núcleo de influência é a família. E isso vai se ampliando ao ponto, no momento que a criança está tendo acesso à escola, a outras possibilidades da cultura, do lugar onde ela vive, certo? Só que hoje, olha como mudou isso. O primeiro núcleo, isso é uma tese que eu acredito e tenho falado, o primeiro impacto de influência na vida da criança já não é mais a família, mas é a internet. Por quê? Porque parece que a criança já nasce treinada para mexer com o dedinho no celular. E na maioria das vezes, uma criança, né, ia apresentar isso num desenvolvimento, né, de alguns anos, 4, 5, 6 anos de idade, essa até 7 anos é a idade de formação, de caráter, né? Uhum. Mas hoje isso está muito acelerado. Então, uma criança com 1 aninho, menos de 1 aninho, o que os pais fazem? Dão um celular para ela ouvir a musiquinha, né, que é legal, e ela já sabe passar o dedinho. Então, aquilo, você imagina a tela, como absorve a criança, a atenção da criança, isso mexe com conexões cerebrais, né, modifica a forma de pensamento, né, a forma de apreensão do mundo, né, e gera uma ansiedade. Então, eu posso te afirmar que hoje tem crianças, bebês com ansiedade. Entendeu? Então, a gente tem uma guerra aqui declarada, não contra a tecnologia, porque ela é importante para todos nós. Mas como a gente domina a tecnologia, como ela serve a nós e não a gente acaba servindo a ela. Então, eu acho que o impacto hoje é muito difícil de você determinar quando a gente vê o sinal. O sinal está aparecendo, os sinais estão todos os dias. Isolamento. Quanto tempo a criança fica num aparelho, ou num tablet, ou num joguinho, porque aí não exercita musculatura, não interage com a família. Não interage com a família, não interage com outras crianças, né? Não tem resistência à frustração, porque o jogo, assim, você perde o jogo, você volta de novo até ganhar. Só que na vida real não é assim. Muitas vezes a gente perde o jogo, né? A gente apanha, né? A gente se frustra, a gente recebe o não, e você vê que as crianças hoje elas não aceitam o não. Né? E aí o pai, pelo cansaço, entrega o celular, é vencido por aquele choro da birra, por aquele... Né? Então, são muitos sinais hoje do isolamento, da falta de interação, né? De ter que ter o estímulo. Né? As crianças dizem, tá boring, né? Hoje tá chato, não tem nada para fazer, mas a gente tem um mundo para desfrutar, né? E a natureza, e brincadeiras, e tudo isso, esse mundo contemporâneo, ele está tirando um pouco essa possibilidade da gente, se a gente não acordar. Né? Mas aqui a gente vive numa terra maravilhosa, né? Fort Myers tem praia, né? Tem rio, tem natureza, tem parques, não é? Então, acho que dá para uma dica rápida aí, você tem que fazer algo diário, criar uma rotina, né? E restringir horários bem específicos do aparelho, porque isso vai causar prejuízo, assim, e são graves. Fora se a gente nem está entrando no assunto de redes de pedofilia, de propaganda, de estímulo ao suicídio, várias coisas que nesse universo aí estão à disposição. Os joguinhos perigosos no celular, né? Muito, muito. O senhor falou uma coisa e me levou me lembrou minha família. Meus pais sempre, toda a vida, nos criou, e até hoje, quando eu estou lá, é assim. O horário da comida é sagrado, é a família na mesa. Família na mesa. Desliga o rádio, Brasil, desliga o rádio, abaixa o volume da televisão se estiver ligada, mas todos na mesa, porque é uma hora de comunhão entre a família. Né? É a hora que você vai dialogar com seus pais, que você vai bater um papo, que você é um tempo de integração social
com a sua família. E hoje a gente vê que isso está se perdendo. É o que o senhor falou. Às vezes você chega numa casa, ela não tem uma mesa para sentar, tem um balcão da cozinha, que senta ali, come e sai correndo, o outro vem, come e sai correndo. Está se perdendo essa coisa do calor humano, né? Da família. Sim, a família está sim. esfriando. Tá. E acho que poucas pessoas estão acordadas para isso. Eu concordo. Né? Isso é muito importante. Na minha casa hoje, só eu e meu marido, mas a hora né, que a gente está junto é no horário do jantar. Mas o horário do jantar é ele e eu ali. Vamos sentar, vamos comer junto. Não é, eu vou comer agora, você come depois, ou eu vou comer na frente da televisão. Isso é um erro muito grande. Você está perdendo um elo, um tempo precioso. Exato, né, pastor? E a gente acostuma com isso, tá? Não é que a gente é perfeito, não, porque já aconteceu fases da nossa vida que a gente se pegou vivendo assim, né? Desconectando, estando na frente de uma televisão, deixando de dar valor para isso que é importantíssimo. Faz a diferença? Faz toda a diferença, porque repetidamente você vai criando, além do hábito, marcas na família, né? Marcas positivas. Você pode pensar, quem viveu momentos difíceis na família, onde que tinha problema? Na mesa, às vezes, né? Problemas chatos, alcoolismo, tal, aquelas discussões não marcam a vida da gente? Pois é, os momentos bons, né? Hoje os nossos filhos estão em outro estado, né? Mas a gente quase que diariamente fala com eles. É no final da noite, né, que a gente consegue, mas quase que diariamente a gente faz a nossa videochamada, a gente troca ideia, a gente fala como que foi o dia, e até tem uma brincadeira, né? Porque daí eles falam, e aí, fala as novidades. Mãe, mas já falei, não tem mais nenhuma novidade, né? Mas é nisso que a gente brinca, que a gente dá risada, que a gente investe o nosso tempo um no outro, um no coração do outro. Então, a gente vê esse prejuízo assim, é muito iminente, né? E isso se agrava, se aflora aqui na vida do imigrante. A gente percebe isso, né? Eu acho que a nossa família, o seu convívio familiar, ele reflete no que você vai viver lá fora. Né? Porque se você não tem uma família estruturada, se seu lar está desestruturado, onde quer que você vá, você automaticamente vai estar passando isso para frente. Inconscientemente, você vai estar mostrando no seu semblante, né? No seu olhar, nas suas atitudes. Então, eu creio que um lar saudável, uma convivência saudável, você tem saúde né? De modo geral, você tem uma saúde boa, tanto fisicamente como socialmente. Eu, por exemplo, eu falhei em várias partes da minha vida, assim, com os meus filhos, né? No sentido dos tempos, né? Porque a gente é envolvido muito com missões, né? Então, momentos importantes, em alguns eu não pude estar, porque estava em viagens missionárias, né? E isso, hoje eu falo, não faça isso, né? Mas, por outro lado, eu procurei compensar. Quando eu acordei para isso, quando eu vi isso, então, por exemplo, o meu filho, que é o Guilherme, eu fiquei 7 anos levando ele todo dia na aula de todo dia, uma vez por semana, na aula de bateria. Eu tinha todas as minhas atividades e tal, mas aquele tempo se tornou sagrado. É santo. Sagrado é separado. Então, isso é inegociável. É o tempo do seu filho. Alguém pode dizer, mas você tem uma agenda, pastor, nesse tal? Não, nesse dia eu não posso. Esse dia é para o meu filho, né? Depois a gente mudou de fase, era o futebol, né? Então, toda terça-feira, aí, os últimos 4 anos antes de virmos para os Estados Unidos, toda terça-feira a gente jogava futebol junto. Então, você vai criando, né, aquela unidade familiar, você não deixa a coisa escapar. Né? Então, esse exercício, desde criança, a gente tem que ter com os nossos filhos, de conviver, de estar juntos, de fazer coisas juntos. O pai com o filho, com a filha, a mãe, separados, juntos, sabe? Ter essa dinâmica, né? Porque é muito importante para esse fortalecimento emocional da criança. Então, ela sente que
está no lugar de segurança, com pessoas que passam segurança para ela, que protegem, né? E se não encontra isso em casa, vai buscar fora. Né? Se não encontrar muitas vezes o resultado é negativo, né? Na maioria das vezes o resultado é negativo. Exatamente. A gente costuma dizer que a menina, né? Pai de menina, né? Você tem que abraçar a menina, tem que sentir cheiro de homem, saber o que é um homem, entendeu? Abraçar, ela precisa sentir esse abraço do pai. Né? Então, isso é uma bobagem, né? Isso é um abraço. Não, isso é importantíssimo. Faça isso todos os dias para você ver o resultado que é. Seu filho nunca vai esquecer, né? Ele vai ser marcado, vai saber que ele tem um lugar ali onde ele pode confiar. E na adolescência tudo balança, né? Então, os filhos vão ali, tudo balança. Então, se eles têm um lugar seguro em casa... Então, por isso que é muito importante posicionamento espiritual, a vida em comunidade, a convivência na igreja, que também é um lugar de desafio, porque aí a gente muda a concepção, né? Eu estou aqui, é tempo por dinheiro, dinheiro por tempo e toda aquela coisa. Mas quando eu vou para o serviço na igreja, a relação não é essa. A gente serve por amor, é o que você está fazendo, né? Dedicando o teu tempo para unir pessoas, para desenvolver pessoas, empresas, negócios. Então, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Aí a gente entrega um outro valor na comunidade, a gente entrega um outro valor para os nossos filhos. A vida não é só consumo, que a gente é ensinado aqui na América, né? Que você tem que consumir. Não, a vida também é entregar algo, é entregar o seu tempo para alguém, é servir alguém, é servir ao próximo. A gente está fazendo um negócio muito legal lá com as crianças, que elas ganharam umas sacolinhas e elas têm que ir no mercado com o pai e com a mãe e comprar comida ali para entregar para os homeless e ainda escrever uma cartinha, né, para eles. Então, é uma tentativa de mostrar para eles, olha, o mundo é muito maior do que isso, existem outras necessidades, né? Você precisa aprender a entregar algo e não só querer consumir, né? Ensinar a ver o próximo, né? Exatamente. Já começar a servir desde criança. Ver o próximo. Isso é bom. Que legal. Pastor, eu acho que por mim eu fico aqui horas e horas, porque o papo está tão bom. Vai fluindo, né? Coisas, ideias vão surgindo e é muito bom. Foi muito bom receber o senhor aqui. E o senhor quer deixar alguma mensagem né, para as pessoas que estão nos vendo? Também falar com as pessoas os dias e horários dos serviços da igreja, dos cultos da igreja. Fica à vontade, toma o tempo que o senhor quiser. Obrigado. Eu acho, o meu conselho, né, é que realmente a nossa missão aqui em Fort Myers não é só minha, né? A gente tem outras igrejas aqui importantes, relevantes. A gente tem muita gente boa aqui na nossa cidade, mas talvez você está até no Brasil assistindo a gente, né? A gente precisa acreditar, né, que Deus tem levantado a igreja como resposta na terra, né? E a igreja significa comunhão, significa compartilhar, significa a gente se afiar, se lixar. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas, né? Mas Jesus instituiu a igreja como a representante do reino de Deus na terra. Então eu quero incentivar você que está ouvindo a gente, né? Você que é de Fort Myers, procura ter esse encontro com Jesus, desenvolver aquilo que vai para a eternidade, que é um assunto que a gente não falou, né? A gente falou das coisas aqui, acho que a proposta era outra, mas eu posso fechar aqui dizendo que nós somos chamados para a eternidade. Então, nossa vida aqui é muito rápida, ela vai passar, mas aquilo que a gente semear aqui, a gente vai colher para a eternidade também. Então, é muito importante você estar ligado a essa árvore que é Jesus Cristo, né? Está buscando uma comunidade onde você se encaixe, né? As pessoas são diferentes. Então, a gente tem várias igrejas aqui diferentes na nossa cidade, que você pode... Certamente você conhece alguém que faz parte, vai fazer uma visita, leva os teus filhos, desenvolve a tua vida de leitura da palavra, de oração. Sabe? São pequenos passos. São pequenos passos, mas se você der esse passo em direção à tua vida espiritual, as tuas emoções vão ser abençoadas, haverá um equilíbrio. A Bíblia tem resposta para a gente, tem equilíbrio, né? Jesus veio para nos dar saúde, vida em abundância, diz
João 10:10, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Por que a gente não pode viver isso, mesmo sendo imigrantes, mesmo tendo tantos desafios, né? Então eu quero desafiar você a sair da tua zona de conforto aí, né? E agradecer demais essa oportunidade, Zete. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe o trabalho das tuas mãos aí, que você possa tocar na vida de muitas pessoas, ser renovada nas tuas estratégias aí, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, pastor. Ok, pessoal, mais uma vez eu vou reforçar pedindo a vocês que, se ainda não estão inscritos no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu comentário, para que a gente possa, assim, alcançar mais vidas, né? Alcançar mais pessoas, tá levando informação, conhecimento, ajuda a mais pessoas. Fica com Deus, até a próxima.